Graças a Deus, glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor, para os que estamos assistindo em mais essa live, das terças-feiras às 21 horas, com o intuito de aprendermos e estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, amém? Uma extensão aí da Escola de Ministros da Última Hora, de forma aí gratuita, acessível para todos que possuem as mídias sociais, inclusive aí o Instagram. Amém? Que Deus abençoe. O pessoal vai entrando aí, vai começando a chegar. Mas desde já boa noite, paz do Senhor. Temos aí mais um conteúdo abençoador, fortalecedor para todos nós, né, irmãos? Estaremos aí meditando no capítulo 7, a partir do versículo 15 do livro de Mateus. A paz do Senhor, boa noite. Samuel, glória a Deus, Deus abençoe. Amém? Então vamos para as leituras, a continuidade aí do curso, do estudo. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 15 já. O pessoal está entrando ainda, está saudando, então eu vou aqui conversar com vocês, saudar vocês antes da gente iniciar a leitura e a análise, a exposição do contexto, a interpretação aí do contexto. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. E vão entrando, vão compartilhando aí, vão chamando os amigos, porque hoje nós temos alimento do céu, graças a Deus, que Deus abençoe, tá? Então, boa noite a todos aí. Então, vamos começar aí a leitura, amém, irmãos? Tá? Diz assim, acautelai-vos. É uma palavra aí, é o mesmo propósito de tomem cuidado, né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? É a pergunta. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade que é uma palavra relacionada a pecado, mas também dentro do estudo da Bíblia é um dos níveis de pecado, amém? Pecado, transgressão, iniquidade, cada um tem seu nível diante de Deus, tá? O nível de erro, né? Do mais baixo ao último grau dessas três classes, tá? Aqui a palavra iniquidade é usada, né? Então estamos aí no terceiro grau, né? Então Jesus está falando de algo muito sério, né? Nesse contexto aqui a gente vai dar uma analisada, beleza? E continuando aí, todo aquele pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram
aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Pessoal, para fechar o capítulo 7, vamos ler logo aqui os versículos 28 e 29, que a gente fecha o capítulo 7 e fica o capítulo 8 para a próxima aula, belezinha? E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Beleza? Então, finalzinho do capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 15, ensinamentos aí de Jesus. Obrigado aí, o Sam colocou aí a referência que está sendo estudada nessa terça-feira para os demais aí, tá bom, que estão presentes. Meus irmãos, Jesus vai começar aqui falando claramente sobre falsos profetas, tá bom? Falsos profetas. Consecutivamente, ele vai falar sobre quem entra no reino dos céus. Quem entra, quem não entra, tá? Isso é uma progressão didática. O que é isso? Uma progressão didática. É uma sequência de ensinamentos para que aquele que ensina possa ter uma boa informação a dar ao público, né? Para que as pessoas entendam qual é o propósito. Então vai ter um meio, né? O início, o meio e a conclusão. Então Jesus está nesse contexto aqui de ensinamento dos sermões aí, do sermão da montanha. Ele vai mostrar, ele inicia falando de falsos profetas. Na verdade, você pode ver que ele já está começando a falar dos dois caminhos, né, que foi o tema da aula passada. Então ele vai vindo, progredindo, né, iniciando, chegando ao meio dos seus ensinamentos e ao fim para concluir cada ensinamento. Então, ele vai começar a concluir, fechando aí com essa questão de quem entra nos céus, no reino dos céus, e as duas bases, né? A base que realmente te sustenta e a base que não pode sustentar, né? Ou seja, ele está falando de firmamentos, né? Como você vai firmar a sua vida, né? A forma de firmar a sua vida e ter sucesso como cristão, e fala de entrada no reino também, e uma forma também de você levar a sua vida e não conseguir concluir o seu objetivo, chegar até o fim. Ele vai terminando com esse discurso, e o capítulo 7 fecha com as pessoas admiradas, né, da forma que ele ensinava, falando que ele ensinava diferente dos teólogos da época, que são os escribas, falando que ele ensinava como quem tinha autoridade. Isso aí eu acho que eu já expliquei para vocês, mas a gente fala de novo porque eles falavam dessa questão de ensinar como quem tem autoridade, beleza? Então vamos começar aqui. A primeira coisa aqui lida é que Jesus vai dar uma advertência, vai falar para você tomar cuidado com falsos profetas. Eu posso definir aqui profeta com algumas palavras simples para você entender. Profeta, ele é um porta-voz de Deus, né? Ele é um instrumento, né? O seu trabalho, o seu chamado, o seu ministério é ser um porta-voz de Deus, né? O profeta, ele traz aos homens aquilo que está no coração e na mente de Deus. O ofício principal do profeta, tá? Principal é pregar justiça, né? Conclamar o arrependimento, tá?
O ministério secundário de um profeta são predições e revelações futuras. Tá? Tanto que houve profetas na Bíblia que não tiveram revelações tão grandes, né? Do amanhã, mensagens apocalípticas, né? Profecias de acontecimentos futuros, mas tiveram uma grande dedicação à postura de justiça, né? De proclamar justiça na terra, arrependimento, tá bom? E para quem aí talvez pensou que profeta é aquele que fala do futuro, falar do futuro não é o ofício principal de um profeta. O ofício principal do profeta é falar a verdade, proclamar justiça, denunciar a injustiça, a corrupção, o pecado, né? Promover um arrependimento do coração dos homens, uma vida mais justa, né? Um retorno de temor a Deus. E em segunda instância, o profeta também vê o futuro, prediz acontecimentos, tá bom? Então ele é um porta-voz de Deus, ele ele prediz também o futuro, tá? O profeta, e ele é um instrumento, né? Um arauto, né? Para representar Deus aqui, a vontade de Deus para os homens. É um mediador, um intermediário. Tá? O ato de nós profetizarmos não quer dizer que nós somos profetas, tá? Porque profeta é o ofício, profetizar é uma ação. Então, pessoas podem profetizar. Por exemplo, Saul profetizou, andou entre os profetas e profetizou. Você vai ver lá em Samuel, no Antigo Testamento, mas ele não era profeta, ele era rei. Simeão profetizou, não é verdade? Jacó profetizou, muitos homens profetizaram, mas nem todos eles eram profetas por ofício. Então não confunda o ofício com o ato de profetizar, ou com o dom de profetizar, que é muito falado no Novo Testamento. Romanos, Coríntios falam sobre alguns dons, ou sobre os dons, principalmente espirituais, né? A classe de dons espirituais, que é uma ação de profetizar. Mas os dons ministeriais, que já é dons em formas de pessoa, aí já é diferente. Como um pastor, um missionário, um apóstolo. Então, não confundam isso aí. Quando Jesus fala de falsos profetas, ele fala daqueles que têm um ofício, de profeta, mas são falsos. Então a primeira advertência de Jesus, isso aqui é para mim, para você, porque envolve o que? Salvação. Tudo que envolve a eternidade dos homens, tudo que envolve a nossa eternidade é muito sério. E entender sobre falsos profetas é importante, por quê? Porque você pode aí desviar o seu caminho, né, por influência de um falso profeta, se você não tiver discernimento, conhecimento bíblico. E Jesus vai proferir um conhecimento aí, uma informação protetora, né, para aqueles que querem entrar no reino dos céus. Então, a primeira coisa é tomar cuidado com falsos profetas. Você tem que se acautelar, ser prudente, né? Ficar esperto, vamos dizer assim, tá bom? Jesus orientou a gente a ser prudente, tá? A gente não pode estar seguindo qualquer coisa ou qualquer um. O Novo Testamento, né, nos ensina, a gente não pode sair julgando as pessoas por aparência ou por um equívoco, enfim. Mas o Novo Testamento nos ensina que nós temos poder para julgar as palavras que saem, né, da boca de um suposto profeta. E também podemos, isso aqui é Jesus, está no texto, discernir, né, o falso do verdadeiro pelas obras, pelo testemunho, pelo fruto, que é o que está aqui no texto. Tá? Por quê? Porque ele vai dizer que os falsos profetas, eles parecem ovelhas. Esse é o problema. Porque Jesus alerta que um falso profeta nunca vai chegar assim: eu sou um falso profeta, vou te levar para o caminho da perdição, do engano, da destruição, da falsa religião. Ele não vai sair dizendo isso.
mas ele vai aparentar um homem, uma mulher de Deus ou alguém piedoso, temente. Tá? Jesus vai falar isso por quê? Porque de forma figurativa, Jesus está dizendo, eles vêm vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por isso que é difícil de se discernir. Então o homem espiritual, ele não pode julgar segundo a aparência. Ele tem que julgar segundo a reta justiça. E a reta justiça é você discernir com olhos espirituais. Discernir conforme a palavra de Deus, não conforme a aparência. Então as aparências podem enganar, podem mentir. Né? Alguém que tem cara e roupa de profeta pode ser um lobo, é um exemplo. E alguém que aparentemente não pareça ter aparência ou roupas de um profeta, ou voz, né, oratória de um profeta, pode ser um profeta verdadeiro. Vice-versa, ou enfim, né, a aparência ela não é a base principal de você julgar e discernir. Mas olha só o que Jesus ensina. Primeiro, seja prudente. E segundo, entenda que eles têm poder de engano, porque parecem ser uma coisa, mas não são. Esse é o ensinamento de Jesus, tá bom? Porque você tem que ter cuidado, né? Se acautelar. Por quê? Ter cautela, não é isso? Porque eles vão aparentar uma coisa que não são. Isso que eu já falei, Jesus está dizendo aqui que o lobo não vai vir com cara de lobo, ele vai vir parecendo cordeiro, então eles vão ter aparência, mas você vai discernir pelos seus frutos, porque a árvore aqui na Bíblia são homens, é uma forma simbólica de Jesus falar, não só Jesus, mas a Bíblia fala muitas vezes de árvores falando de pessoas. Por exemplo, lá em Jó, como a árvore que foi cortada, que virou até música do Diante do Trono, né? Ao cheiro das águas, se você já ouviu essa música, não está falando de árvore, está falando de pessoas, né? Então, Jesus vai aqui também usar essa simbologia. Então, pelos seus frutos conhecereis, as suas ações, né? Aquilo que ele produz. O Antigo Testamento também nos ajuda muito, ali os 5 livros, o Pentateuco, nos ajuda a discernir um falso profeta. Os livros de Moisés vão dizer assim, que se um profeta efetuar grandes sinais, prodígios, etc., né? Mas se ele te levar a seguir a outros deuses, ele é um falso profeta. Então o que eu quero mostrar para vocês? Que nem sempre uma pessoa que profetiza algo, eu estou falando já a parte de dom de revelação, profecia, né? Predizer coisas futuras. Nem sempre uma pessoa que prediz uma coisa futura e acontece, né? Fala, daqui 5 dias vai acontecer isso na sua vida. Aí passa 5 dias, aí você fala, nossa, aconteceu, né? A pessoa falou que, por exemplo, eu ia entrar num emprego assim, ia ter uma boa notícia, entrar um dinheiro na minha conta, são exemplos, né? Falou que ia receber uma cura, recebi, justamente do jeito que a pessoa profetizou. Aí você, por exemplo, vai dizer, eita, ele é um profeta de Deus. E se você for ignorante no conhecimento. Mas se você tem um conhecimento de Jesus, você vai ver que Jesus não está falando que um profeta é caracterizado como de Deus ou não pela sua profecia. Isso é muito forte, né? Por ele dizer e acontecer que ele é caracterizado como um profeta de Deus, mas pelo seu fruto. Ele te leva a Deus, as ações dele, realmente o que ele faz está conforme ao que nós entendemos como bíblico, como correto, sim ou não? É isso que vai mostrar o fruto, as atitudes, as ações vão demonstrar se ele é um profeta de Deus ou não. Não porque profetizou, revelou e aconteceu. E o Antigo Testamento, eu não tenho tempo aqui por causa da live que a gente, né, a hora passa muito rápido, mas eu vou resumir aqui o que diz o Pentateuco. Ele fala assim, se um profeta executar grandes sinais, milagres, pode ressuscitar morto, fazer fogo cair do céu, não interessa o que ele fizer.
Mas se ele te levar a seguir outros deuses, se o comportamento, o estilo de vida, as ações deles te leva a seguir o mundo, seguir uma vida irresponsável, ele é um falso profeta. Então, assim, eu no início da minha fé, eu via muitas pessoas, né, pensar assim, que porque profetizou e aconteceu é de Deus, não é só isso não. Agentes, vamos dizer aqui, servos do inimigo, né, de Satanás, os falsos, que o que é falso é do reino inimigo, o que é verdadeiro é de Deus. Tanto que na parábola do joio e do trigo, a pessoa vai lá, planta o trigo, descansa, dorme, né? Quando a gente distrai, o que acontece? O inimigo vem e semeia o joio lá. Quando eles olham, né, o joio está no meio do trigo e alguém pergunta, vamos tirar o joio? Aí ele vai dizer o quê? Não, esperai, crescer. E Jesus está falando o quê? Que só lá na ceifa, naquele dia, né, ele vai separar quem é verdadeiro e quem é falso. Então o campo é o mundo, não é a igreja. Que você não compara as coisas só à igreja, é o mundo. No mundo tem gente boa e gente ruim. Tem gente que serve a Deus, gente que serve a Satanás, independente de religião, né? Então na política, na religião, nos setores privados, públicos, tem o joio e tem o trigo. Então eles vão estar misturados. E o que é incrível, já vi, né? Já pude contemplar, o joio e o trigo parecem demais, gente. São muito parecidos, sabe? Parece muito, mas não é porque parece que é verdadeiro. Tanto que Jesus está falando, olha, eles parecem ovelhas, parecem, são vestidos, são uma veste, mas tirou a veste, o seu interior, são lobos devoradores. Cuidado, igreja, cautelai-vos. E falando do joio e do trigo, eles são muito parecidos e vão estar juntos em todos os setores que você imaginar, né? Mas qual é a diferença? Eles parecem, mas o trigo, o que acontece? Ele ocupa a terra e dá o seu fruto. Então ele dá o seu retorno. Já o joio não, o joio ele ocupa a terra, cresce no meio e na hora que você vai querer o fruto dele, irmãos, não tem nada. Não tem fruto, o joio não dá fruto, ele só suga a força da terra. Então o falso profeta ele pode ser visto dessa forma. Ele vai sugar, ele vai atrair, né? Mas ele não tem nada para oferecer, porque ele é falso. E a palavra de Deus nos diz isso, né? Que nós temos que discernir um falso profeta pelos seus frutos, não pelas suas palavras. Pelo seu caráter, tá bom? Caráter. Então Jesus ratifica o que é ensinado no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente ali a parte que começa ali, as instituições para o povo se preparar para possuir a terra. Tá? Então o Antigo Testamento diz, olha, ele pode fazer milagres, mas se ele não te levar a seguir o Deus verdadeiro, se ele te levar a ser corrompido, ele é falso. Então você foge do falso profeta. Qual o verdadeiro profeta? Aquele que te leva a se arrepender de seus pecados. Ele pode até não falar o que você gosta. Ele pode até não profetizar aquela vitória que você espera. Mas se ele te prioriza a sua eternidade, a sua salvação, um modo de vida, de conduta que te faça temer e adorar a Deus, se ele mostra isso com as suas palavras e seu comportamento, seu respeito ao próximo, seu respeito às coisas de Deus, uma vida longe de escândalos, ainda que não sejamos perfeitos, ninguém vai ser, mas uma vida que mostre zelo, esforço em ser alguém honesto, ser luz, você começa a identificar aí o verdadeiro do falso. E Jesus está alertando os que ouviam a ele, como nós hoje, que o seguimos, a prestarmos atenção, não sermos levados por profecia. Até eu dou um conselho aqui de experiência como cristão, o dom de profecia é muito importante, ele edifica, mas ele não é a base. A base é o ensinamento. Então um profeta, ele ensina e também pode profetizar, revelar sonhos, visões, entendeu?
Mas a base, igual foi no início da live, a base do ministério do profeta é o ensinamento, é o modelo de vida. As revelações, as predições, os sinais, que geralmente são para os incrédulos, porque o crente não precisa de sinal, ele já crê, é o incrédulo que tem que ficar vendo sinais, são só um acrescento. Né? É como você tem um bolo ali e tem o glacê do bolo. O bolo é o sustento, é o tutano. O glacê, a cereja é só o complemento, né? É menos importante. Então seria assim mais ou menos o caráter, né? A vida na palavra, no conhecimento, em relação aos dons. Tá? Então que é uma ferramenta importante, mas não é o principal, porque nós podemos ir para o inferno com dom e tudo, profetizando e tudo, e isso Jesus vai falar aqui no contexto que a gente leu, tá? Porque o dom é ferramenta, né? Então, ferramenta, quem opera é Deus, a gente só se torna ferramenta, tá? O que vai caracterizar-nos como verdadeiro é a nossa essência, a nossa vida com Ele, nossa sinceridade, nosso temor, tá? O caráter é influenciado, dirigido pela palavra de Deus. Olha só que interessante. Aí Jesus faz um trocadilho, né? Abrolho é joio, é fruto que não serve para nada, né? Aí vai falar, como é que pode, né? Pelos seus frutos vocês vão conhecer. Pode uma árvore boa produzir mau fruto? É uma pergunta retórica. Todos já sabem as respostas. Pode uma árvore boa produzir mau fruto? Ou uma árvore má produzir bom fruto? Ele está dizendo, gente, então quem é falso profeta é falso profeta, quem é verdadeiro é verdadeiro. Não adianta tentar enganar. Pelo fruto você conhece. Então Deus te dá a vitória aí, o discernimento, a chave da sua bênção, no discernimento pelos frutos. E falando do contexto que eu estava dizendo de experiência, é muito bom. As pessoas, eu vou terminar aqui, que isso é importante para você que está estudando conosco. As pessoas têm muito, assim, às vezes a mania, não sei, a tendência de serem dirigidas por profecias. Gente, pelo amor de Deus, escuta isso aqui, tá bom? Com toda humildade, com todo respeito, com amor a todos vocês. A vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não pode ser dirigida por profecias, revelações de homens. A nossa vida tem que ser dirigida pela maior profecia, que é a palavra de Deus. É o ensinamento do que devemos e o que não devemos fazer. É essa a base. Então a profecia, ela é importante? Ela complementa? Sim. Desde que você esteja firmado na palavra. Aí se você ignorar o conhecimento da palavra, a vida de oração e estudo e meditação da palavra, e sai absorvendo profecias, você pode se perder e se machucar. Entendeu? Então você tem que ser idôneo. Você tem que ter oração, conhecimento da palavra e entender o que Deus tem para a sua vida, qual é o seu propósito. Você não pode ficar sendo levado como onda do mar pelo vento. Um fala, faz isso. Deus mostrou que você vai ser isso. Deus, não, você vai ter que fazer isso. Você vai casar, não vai casar. Isso aí, não, dirigir a sua vida não é papel, gente, profecia. Dirigir a sua vida é papel seu com Deus. Buscar em Deus a revelação do seu propósito nessa terra. Se a profecia complementar, ajudar a bater, bom. Mas ela não pode ser a base da sua direção de vida. Ela tem que ser o complemento. Então o erro não são as profecias. É saber o lugar de cada coisa. Então a igreja pode falar de céu e pode falar das coisas da terra. O erro é quando fala das coisas da terra acima das do céu. Então a ordem é primeiro as coisas do alto, complemento coisas da terra. E assim com o conhecimento que molda o nosso caráter e as revelações e as profecias dos profetas, né? Primeira base, vida com Deus, conhecimento da palavra, idoneidade, convicção do seu propósito, intimidade com Deus para que Ele te dirija. Segundo vem as profecias que fortalecem, né? Motivam, edificam, porque a profecia também edifica, tá? Então eu sei que só tem gente da paz aqui, né? Mas se caso algum da turma do mal ver esse vídeo, não vai ter como ficar me acusando, nem me criticando,
falando que eu sou contra profeta, que eu sou contra aquilo. Negativo. Eu creio nos dons espirituais e, inclusive, eu tenho os dons espirituais na minha vida. Eu sei fazer isso aí. Eu sei falar Ieramaçu e Calacim, diz o Senhor. Isso aí eu já sei. Eu sei fazer e dá certo. Tá? É porque a gente está aqui ensinando quem não sabe. Eu tenho os dons espirituais na minha vida. Mas eu tenho que ser prudente, porque Jesus está dizendo que o caráter é mais importante que o dom. Porque o falso também usa dom, mas só o verdadeiro tem caráter. Tá? Isso é palavra de Jesus. Tá? Então profeta é coisa de Deus, profecia é coisa de Deus. Mas nós temos que combater os falsos. Né? Temos que estar atentos com os falsos. Falsos ensinadores, falsos profetas, falsas autoridades, falsos cristãos. Jesus ensina isso, e se ele falou, a gente tem que obedecer sem medo, porque nós tememos mais a Deus do que a homens. Amém? Deus é por nós, por aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus e o amam. Então Jesus deu a sua palavra e nós não podemos temer. Tá? Ele faz o trocadilho das árvores, não tem como a árvore boa dar fruto mal e vice-versa, examinando o comportamento, o caráter, né? E porque pelos frutos se conhece, né? E ele fala também da consequência da árvore má, de um falso profeta, que o futuro dele é o fogo, né? É o fogo, e o fogo nos fala de inferno, tá? Muito simples. Gente, ele vai continuar, é tão sério esse negócio de falso profeta, de verdadeiro profeta, de não achar que uma pessoa é de Deus só porque ela profetizou algo na sua vida e aconteceu. Tem muito mais coisa aí, né, a ser examinada. Você vê que o assunto é tão sério que ele já vai falar sobre a entrada no reino dos céus. Que esse tipo de pessoa, olha só, esse tipo de pessoa não entra no reino dos céus. Eu li, gente, isso é muito forte. Eu vou reler aqui o versículo 21, capítulo 7 de Mateus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu já expliquei a diferença de reino de Deus, reino dos céus, enfim, né? Depois a gente vê isso nos vídeos passados. Mas aquele que faz a vontade, olha só a continuação do ensinamento. Então um verdadeiro profeta, ele não fica dizendo Senhor, assim diz o Senhor somente. Ele pratica. Ele cumpre a palavra com sua vida, né? Ele busca viver, não só falar. Já viu aquele ditado, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então tem gente que fala em nome do Senhor, mas não faz a sua vontade, é o versículo 21. E ele fala assim, muitos me dirão naquele dia. Que dia é esse? É o dia do julgamento. Bom, Apocalipse é assim, tem a primeira ressurreição, a segunda ressurreição. Primeira ressurreição dos salvos, a segunda é de condenação, é dos que vão descer aí do Hades, de tudo, para o inferno, né? Literal, para o lago de fogo. Mas aquele dia, que dia é esse? Você sabe aí, né? Quando Jesus fala no versículo 22, muitos me dirão naquele dia, você sabe que dia é esse? É o dia do juízo. E muitos vão dizer assim, Senhor, profetizei. Olha só, irmãos. Se eu não estiver interpretando a Bíblia aqui, o que eu estou fazendo? Se nós não estamos aqui realmente tendo um estudo saudável, verdadeiro da palavra, o que nós estamos fazendo aqui? Se Jesus está dizendo que naquele dia muitos vão dizer, profetizamos em teu nome. Expulsamos demônio, olha, poder, dunamis no grego, né? O poder espiritual, né? Fizemos muitas maravilhas. Olha só, gente, tudo que um profeta faz, profetiza, expulsa demônio e faz maravilhas. Se você lê na Bíblia aí os profetas verdadeiros ou não, eles tinham esses sinais, maravilhas, poder, profecia, autoridade sobre os espíritos, sobre a morte. Tá vendo? Então, Jesus está dizendo que naquele dia vai ter gente que vai falar, mas eu expulsei demônio, eu profetizei, eu fiz maravilhas, fiz morto ressuscitar, curei gente.
O que ele vai dizer? Ele vai dizer abertamente, porque Jesus não é covarde. Jesus não é aquele que vê o lobo tentar destruir as ovelhas e foge. Jesus é homem, 100% homem, 100% Deus. E Jesus vai falar o quê? Apartai-vos. A Bíblia diz que vai ser abertamente. Jesus não vai ter vergonha de falar essa verdade. E ele vai dizer abertamente: eu nunca vos conheci. Para você ver que não podemos discernir um profeta sendo de Deus ou não por uma profecia ou um milagre realizado ou um poder de sinal quanto a espíritos malignos ou cumprimento de profecia. Isso não dá para discernir se o profeta é de Deus ou não. Porque esses que fizeram sinais poderosos, profetizaram e expulsaram demônios, mas eram falsos. Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. E apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Foi o que eu falei no início da live, que é o terceiro nível de pecado. Pecado, transgressão e iniquidade. Então, ser um falso profeta, usar dos poderes divinos para enganar, para desviar pessoas. Irmãos, isso é muito sério. Quantas falsas religiões estão surgindo no nosso meio e as pessoas sem conhecimento estão seguindo na internet mesmo, irmãos. Na internet mesmo, quanta gente falando besteira da palavra, criando doutrinas super heréticas. Porque a primeira regra de interpretar a Bíblia, da hermenêutica, é: a Bíblia interpreta a si mesmo. Tem gente falando coisas que você lê lá na frente, a própria Bíblia condena. A própria Bíblia diz que o ensino é errado. E esses têm milhões de seguidores, irmãos. Milhões. E falam que são de Deus, falam que são profetas de Deus. É gente usando o dom para extrair riquezas, dinheiro. Não ache isso normal. Porque Jesus fala que esses que fazem isso cometem o pior nível de pecado, que é a iniquidade. Está no versículo 23. Tá? Pecado, transgressão e iniquidade. Anota aí 3 níveis de pecado. Iniquidade é o pior. Então essas pessoas estão cometendo iniquidade. Por isso, para esses iníquos, falsos profetas, ensinadores, Jesus vai dizer abertamente: eu nunca vos conheci, apartai. E apartai para o fogo, né? Em outras passagens nos sinóticos, tá? Que são semelhantes, evangelhos semelhantes. Mas apartai-vos de mim. Então eles não entram no reino. Entendeu? Então nem tudo que parece ser verdadeiro aqui na terra é verdadeiro para Deus. Nem tudo que é louvável entre os homens é louvável diante de Deus. Então que Deus nos dê discernimento e temor, né, vigilância, para a gente não cair aí nos enganos. Porque é bíblico, Jesus já nos avisou. Então não se escandalize, não deixe de buscar Jesus. Não saia da sua igreja com todos os defeitos, se a igreja é uma bênção, se você tem pastores que realmente pregam a palavra para você. Não saia, não largue Jesus por causa dessas pessoas, irmãos. Entendeu? Porque Jesus disse que eles existiriam, mas isso é para provar os corações, para realmente ver quem nós estamos seguindo, né? O caminho fácil ou difícil. E ele vai mostrar justamente aqui nos 2 alicerces, sobre a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia, essa verdade de aonde você está afirmando a sua vida. Em caminhos curtos, em esperanças dadas por falsos profetas, ou você quer o caminho difícil, ou você quer o caminho que Jesus falou que nós deveríamos trilhar, porque ele diz que só tem 2 caminhos: o apertado e estreito, que requer renúncia, choro, humilhação, abandono muitas vezes, dores que serão recompensadas, ou o caminho largo, espaçoso, sem cobrança, faço o que eu quero, peco, vou para o céu, todo mundo vai para o céu. Mas a Bíblia diz que o espaçoso caminho e largo é aquele que muitos entram, mas leva à perdição. E o apertado, difícil, que às vezes dói, renunciar, abandonar coisas, que poucos entram, esse é o que salva. Tá bom? E ele diz bem claro qual é o intuito aqui da tempestade, do vento forte, das ondas. É destruir a casa. A casa é você.
Outra linguagem figurada aqui, né, para nós de casa. A árvore também fala de pessoas e casa também. Então, uma linguagem figurada a respeito de seres humanos. Porque o nosso corpo aqui é uma casa, é o tabernáculo. Né? O Paulo chama o nosso corpo aqui de tabernáculo terrestre, que em breve ele vai se desfazer. Né? Nós vamos morrer ou vamos ser arrebatados vivos, não sei. Mas teremos um outro tabernáculo, né? Um corpo glorificado, ressurreto, né? Perfeito, sem morte, sem doenças. E essa casa aqui, na terra, temporária, se ela não for pautada nos ensinamentos de Jesus, que é o que estamos aprendendo aqui, vai vir as tempestades, as ondas, e o intuito dela é destruir. Porque a parábola diz que a onda bateu com ímpeto, não foi? E a casa que estava firmada sobre a areia, que não quer se firmar no conhecimento das palavras de Jesus, não quer aprender a Bíblia, tirar tempo para estudar, para orar, às vezes até pagar, irmãos. Pagar, investir para ter um conhecimento melhor, para você não ficar sendo manipulado. Deixa eu te dar um conselho. As pessoas que não investem em conhecimento, elas podem até realizar alguma coisa, mas vão dar muita volta. Vão apanhar demais, e aquilo que poderia acontecer rápido vai demorar anos por causa da ignorância. E o diabo tem legalidade sobre a ignorância para acusar e prender as nossas bênçãos. Porque Osés diz bem claro, o meu povo perece por quê? Não é porque não recebeu profecia, porque não tem profeta. É porque não conhece, né? Porque desprezou o conhecimento. E outra coisa, quando você tem um conhecimento, aquilo que poderia demorar anos na sua vida, pode demorar meses. Meses, porque você entendeu o recado e o mundo espiritual te dá autoridade porque entende que você está preparado e te libera a bênção. E é o que Jesus está dizendo aqui, irmãos. Tem uma chuva, os rios assopraram com os ventos e combateram contra aquela casa. Grande foi sua queda. Qual casa é essa? A pessoa que não tem conhecimento, não sabe discernir o que é verdade, o que é mentira, né? O que vai te levar para a vida eterna ou vai te destruir. Mas a casa firmada sobre a rocha, e eu estou fechando aqui, é aquela que conhece, busca o conhecimento e pratica. Se Jesus falou, é assim que eu vou buscar fazer. Em oração, em perseverança, a gente vai crescendo, nem que seja errando, caindo, levantando, mas a nossa casa vai sendo construída, passo por passo, erros por erros, experiências por experiências, até ela se torna uma casa pronta. E a base dela está onde? Na rocha. A sua vida tem que estar firmada na verdade, na palavra do Senhor Jesus. Amém? E o capítulo fecha com as pessoas maravilhadas com o conhecimento de Jesus, né? O conhecimento deixa a gente maravilhado mesmo. E falavam que ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Por quê? Porque todo escriba, isso aqui é um contexto cultural, vou fechar aqui, ele só podia repetir o que estava escrito. Ele não podia falar nada de novo. Então, o Antigo Testamento, que era a Bíblia da época, era aquilo que o escriba podia falar. Ele só podia falar aquilo. E o que Jesus fez? Começou a falar coisas que não estavam escritas no Antigo Testamento, revelações, coisas novas. Então, ele é reconhecido como alguém que tem autoridade. Esse cara não é só escriba, não. Ele é o que? Um rabi. Por quê? Porque ele pode, além de interpretar a lei, ele está acrescentando um ensinamento sobre a lei. Então, essa é a parte cultural, né, que é legal também, a parte cultural, quando a gente estuda a palavra. Então, os escribas, que eram os mestres da Torá, né, do grego gramateus, só podiam interpretar o que estava na lei, né? Que também era o sofer, né, que é o hebraico. Então, eles copiavam os rolos, né, eram escritores e estudavam, né, os ensinamentos do judaísmo. Mas Jesus era rabino, então ele tinha uma autoridade maior do que a de escriba, porque ele podia ensinar e ainda acrescentava ensinamentos. Então por isso o povo se admirou e falou, nossa, ninguém ensinou como esse homem, ele tem uma autoridade. Por quê? Porque ele tinha o Espírito de Jesus, era o Espírito Santo, abrindo os olhos, revelando o amor de Deus, ensinando as ovelhas o caminho aonde os lobos não poderiam destruí-las. Amém?
E aqui a gente fechou o capítulo 7 meio correndo, né, irmãos? Mas conseguimos. E eu sempre aí grato a vocês, meu intuito é esse, é a gente compartilhar conhecimento, crescer aí, para ter uma vida melhor, né, mais abençoada, mais abundante, pela comunhão com o Evangelho, amém? Então que Deus abençoe vocês aí, né, que estão participando, estão comentando, amém, é verdade, glória a Deus, que Deus abençoe vocês, espero que vocês também lembrem de mim aí nas orações de vocês, tá? E no meu Instagram, irmãos, se você estiver seguindo, você vai ter acesso aí a conteúdos, a palavra, né, e outras coisas. E se tiver interesse aos nossos cursos, está lá na bio, está lá no destaques, tá bom? Tem cursos online na plataforma, se você quiser aí crescer no conhecimento, tem uma chamada, invista para que você seja bênção aí. Jesus confia em você, Jesus acredita em você, então é tempo de você levantar a cabeça, ser uma bênção, amém? Ser firme contra as astutas ciladas do diabo, porque Jesus está fazendo a sua casa uma casa forte aí sobre a rocha hoje, né? Hoje nós alicerçamos aí mais um pouco a nossa vida na rocha, que é a palavra, amém? Que Deus vos abençoe grandemente, amém? Então eu estou saudando vocês aí, já chegando no final da live. Todas as terças, às 21 horas, quando não puder, nós avisamos, tá bom? Mas receba aí de Deus, espero que essa palavra aí tenha te fortalecido, te edificado. E quem sabe você não possa estar ajudando alguém também, né, aconselhando. Porque tem pessoas que no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa igreja, que às vezes tem uma dúvida quanto a isso, ou está sendo, passando por um processo desse, né, sem discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Você pode ir lá e falar, irmãos, irmão, né, não é só porque profetizou que é de Deus, não, é pelo fruto, né, então tem que ver, enfim, para que nós nos guardemos uns aos outros e nós possamos herdar o reino dos céus, né? E se você é um profeta aí que está me assistindo, né, lembre, a maior característica de um profeta é o seu temor a Deus, né, o seu zelo pela palavra de Deus, pela justiça, tá bom? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Obrigado a todos aí, tá? Mais uma escola de ministros online para nós, tá? Obrigado. Então, já estamos terminando. Estamos fechando hoje, tá? O pessoal, Luana, o Sam, Léo, os varões aí, Kelly, o pessoal que entrou aí, muito obrigado mais uma vez. O poder de Deus é o Joelson. Muito obrigado aí, tá, gente? Beijo no coração, Valquíria. Aqui entrou o Fernando, entrou algumas pessoas. Todos vocês, sem exceção, muito obrigado. Que Deus abençoe. Beijo no coração. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.